Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias e aleluias. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Coloca a mão no seu coração e vamos fazer uma oração para que os nossos corações venham se abrir para a palavra de Deus entrar e dar bons frutos, amém? Senhor Deus, amado, soberano Pai, é um privilégio, Senhor, muito grande estar na Tua casa para Te adorar, Senhor. Adorar em espírito e em verdade o Teu nome, Senhor, porque só o Senhor é Deus e Deus é bom o tempo todo. Espírito Santo de Deus, Te agradecemos por mais um dia, Te agradecemos pela Tua presença nesse lugar, Te agradecemos porque nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar e Te exaltar, em nome do Senhor Jesus, Senhor, que a palavra nessa noite possa entrar em nossos corações, ó Pai, e que essa palavra venha dar bons frutos, em nome do Senhor Jesus, amém. Podeis se assentar, amados irmãos. Como o irmão Anderson falou no início do culto, o pastor Paulo não está, ele foi convidado para pregar lá em Lucas, na igreja do pastor Josir, e eu fiquei incumbida de trazer a palavra do Senhor nessa noite, com a misericórdia e ajuda de Deus, amém? Podeis abrir a palavra de Deus em Mateus 13, que Deus possa nessa noite nos capacitar, nos ensinar, a que a gente venha melhorar dia após dia, em nome de Jesus. Glorificado seja Deus pelo nome dEle, que a gente possa pregar sempre, que a gente nunca venha desistir. Mateus 13, glórias a Deus, aleluias, aleluia, Senhor. E Mateus 13 é uma parábola muito conhecida, mas que nessa noite ela vai renovar em nossos corações. A palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reunia perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeu. Outra parte caiu ao solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo secou, visto não ser profunda a terra, sendo porém que o sol queimou, porque a raiz secou. Outro caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outro, enfim, caiu em boa terra, e deu-lhe frutos 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvido, que ouça. Amém? Quem já não ouviu a parábola do semeador? Eu acho que todos nós. A palavra do semeador fala da palavra de Deus, aonde ela é semeada. A palavra de Deus, ela vem para todos. Todos nós temos livre-arbítrio, temos oportunidade de ouvir, praticar, ler e seguir a palavra de Deus. Aqui na última vez que foi semeado, a palavra de Deus diz assim, ó: outro, enfim, caiu em boa terra e deu frutos 100, 60 e 30 por um. Por que a palavra de Deus diz isso? Porque muitos, eles aproveitam tanto a palavra de Deus, tanto que eles vivem em cima dela, eles semeiam, eles produzem, eles são copiadores da palavra de Deus. São pessoas que produzem muito a palavra de Deus, semeando, fazendo o que é certo. Os 60% são aqueles que praticam a palavra de Deus, mas muitas vezes a maldade ali fora nos abala. E o 30% são aquelas pessoas que seguidamente a gente tem que estar ligando, a gente tem que estar orando, a gente está buscando, porque nós não podemos perder ninguém. Nós precisamos de todo mundo no reino de Deus. O Senhor de Deus deixou nós para que nós semeamos essa palavra, porque ela venha ser praticada. Amém? A palavra de Deus, ela fala assim,
lá no versículo 13. Por isso ele falou em parábolas. Os discípulos falaram: Senhor, por que o Senhor está falando em parábolas? Então o Senhor Jesus respondeu assim: porque vendo não veem, e ouvindo não entendem. Muitas pessoas, amados, ouvem a palavra de Deus, mas não entendem. Tem olhos e veem e não entendem. Outros, amados, outros ouvem, têm ouvidos e ouvem. Têm ouvidos, mas não ouvem e não entendem. Muitos, amados, eles têm olhos, vê o milagre de Deus, vê as oportunidades que Deus abre, porque muitas coisas nas nossas vidas, amados, não é das nossas forças. A gente vê que é a mão de Deus, a gente vê, mas não tem entendimento de entender. E a gente ainda acha que é coincidência, que foi o acontecer, porque foi que alguém que indicou. Não. Então o Senhor Jesus falava: tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Quantas pessoas que a gente vê, que a gente conheceu que é assim. Até muitas vezes nós nos vimos dessa maneira. A gente vê o milagre de Deus e a gente fala assim: não, alguém indicou, aconteceu. Não é milagre. Amém? A palavra de Deus lá em 15 diz assim: por que acontece isso? Porque o coração do povo está endurecido. É mais fácil, amados, nós dar razão a um homem do que nós dar o direito de dizer: foi Deus quem fez, foi Deus que deu a oportunidade, foi Deus que abriu a porta do emprego, foi Deus que me levantou do chão. Então o Senhor Jesus diz assim: que por que muitos têm olhos e não vê, têm ouvidos e não ouçam? Porque o coração é endurecido, e eles não dão oportunidade para o Senhor Jesus entrar e fazer morada. Não dão oportunidade para o Senhor Jesus fazer a diferença em seus corações, para que essas pessoas sejam modificadas. Amém? A palavra de Deus fala assim, ó, que todas as pessoas, toda aquela semente que caiu à beira do caminho, são aquelas pessoas que elas vêm para a igreja, elas ouvem a palavra de Deus, mas quando sai ali fora, o inimigo consegue entrar em seus corações e fazer aquela colheita em questão de pouco tempo. São pessoas que vêm para a casa de Deus porque precisam de Deus, mas saiu ali fora, o inimigo tem a oportunidade de cegar os seus olhos, entra no coração e rouba aquela semente. Essa é a semente que caiu à beira do caminho. O Senhor Jesus fala também que a semente que cai nas pedras são pessoas que recebem a palavra de Deus e se alegram com a palavra de Deus, ficam felizes com a palavra de Deus, mas com o passar dos dias, elas não estão praticando. Elas ouviram, ficaram felizes, mas não praticaram. Então vem o inimigo e oferece para elas a tristeza, as provações, os acontecimentos do dia a dia, e aquela semente, ela acaba sendo morta dentro da pessoa, porque ela não continuou praticando, orando, buscando, pedindo ajuda. Outra semente que o Senhor Jesus fala aqui é a semente que caiu sobre os espinhos. São aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, mas são sufocadas, porque elas conseguem ver ali fora, amados, a oportunidade da riqueza. Sufocam a palavra de Deus pelo crescimento material, pela orgia, pelo favorecimento que o mundo ali fora oferece. Então a palavra de Deus é sufocada dentro dela. E quando o Senhor Jesus diz assim, que a palavra de Deus, ela é semeada em boa terra, são essas pessoas, amados, que crescem pedindo ajuda para Deus, que lê a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus, que manda mensagens para os outros, não criticando, mas sim falando do amor de Cristo. Quantas vezes a gente quer falar algo assim, às vezes duro para alguém, mas é mais fácil tu mandar uma mensagem de amor, de carinho, acalmar o coração daquela pessoa aflita. Depois, quando tiver a oportunidade, conversar com sabedoria. Então essa é a palavra de Deus que nós devemos praticar.
É aquela palavra que a gente junta, pratica, semeia. A igreja do Senhor, ela é constituída para nós sermos pregadores do Evangelho, semeadores da palavra dele. Amados, o tempo está passando e nós precisamos se mexer. Nós precisamos continuar a caminhada. Tem muita gente ali fora precisando da palavra de Deus. Tem muitos dos nossos irmãos precisando da palavra de Deus. Tem muitos dos nossos irmãos em Cristo, e eu não falo só da nossa igreja, mas irmãos de todas as outras congregações, que precisam de uma mensagem, que precisam de um abraço, que precisam de um: oi irmão, você está bem? O nosso dia a dia ele é corrido, e a gente esquece de fazer aquilo que o Senhor Jesus espera de nós. Hoje nós tivemos um dia de descanso, e o domingo ele é feito para nós descansarmos. E glórias a Deus que vocês estão aqui. Glórias a Deus que nós estamos aqui. Porque amanhã é um novo dia. E que Deus nos dê vida para mais um dia. Que amanhã a gente acorde firmes e fortes, crendo que vai ser um dia vitorioso, um dia cheio de vida, um dia cheio de transformação. Que a gente não venha se esmurecer com as investidas do inimigo. Que essa palavra de Deus, ela possa se renovar em nós, para que a gente possa falar do amor de Cristo para outras pessoas. Por que o Senhor Jesus fala aqui em cima que iria se cumprir, tudo aquilo que Ele vai falar? Porque essa palavra de Deus ela não mente. Então tudo que está aqui vai se cumprir. Por que Ele fala que muitas pessoas têm ouvido e não ouvem? Porque nós demos muita importância para aquilo que é mais favorável para nós. Nós precisamos enxergar coisas da fé, ouvir com os olhos da fé. Muitas vezes, amados, a gente tem que ignorar o que acontece, não dar respostas, ser humilde. Nós somos o povo de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. O Senhor Jesus ama nós de uma maneira fora do comum. Tudo que é de bom Ele quer oferecer para nós. É para nós que Ele vai dar. Então nós precisamos adorar Ele, que nem o Alife falou aqui. Adorar, a gente vir para a igreja e adorar em espírito e em verdade. E adorar e não cansar de adorar Ele. Porque Ele é digno de adoração. Amém? Hoje eu vi alguém falando assim, que o tempo passa, o tempo vai. O tempo vai e a gente deixa para trás, amados. Isso é uma realidade. O tempo passa e a gente se vai. E quando a gente se vai, a gente deixa para trás, amados, tudo aquilo que a gente conquistou. A gente deixa para trás aquele carnê que a gente está pagando no nosso carro. A gente deixa para trás aquele cachorro que a gente tanto gosta. A gente deixa lá as nossas roupas, que depois vão ser doadas. A gente deixa lá o nosso emprego, que logo, logo nós vamos ser substituídos. Nós deixamos de lado, amados, tudo aquilo que nós conquistamos e nós se vamos. Porque a gente sabe que o nosso tempo aqui na terra, ele é passageiro. Nós devemos conquistar, sim. Nós devemos querer uma casa boa, um carro, sim. O povo de Deus tem que ter conforto. Só não devemos se apegar nisso. Deixar de servir a Deus por causa das coisas materiais. E quando a gente sair, tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Os viúvos vão se casar, amados. Vão constituir uma nova família, vão ser felizes. O nosso carro vai ser usado por outra pessoa. A faxina da nossa casa, talvez alguém tome conta e continue, talvez não. E a gente se foi. E o que a gente deixou que não se apaga? É os frutos. Se eu fui uma boa mãe, eles vão se lembrar de mim como uma boa mãe. Isso lá ficou aqui dentro. Isso aqui eles não vão dar para ninguém. Se eu fui uma boa esposa, um bom esposo, o meu esposo pode até casar com outra, mas ele vai ter uma boa lembrança aqui dentro. Isso aqui ele não vai dar para ninguém. Se eu fui uma boa amiga, vão ter boas lembranças de mim. Se lá no meu trabalho eu fui substituída, mas vocês vão lembrar do meu trabalho, que eu fui humilde, que eu era amiga.
O que nós vamos deixar de concreto na vida daqueles que ficam? E o tempo vai passar, amados. O tempo vai passar. E aqueles que ficam vão se lembrar de nós somente aquilo espiritual que está aqui dentro. Porque o material, amados, vai sair também com o tempo. Que as pessoas vão se desfazendo daquilo que a gente deixou. As nossas roupas, o nosso cachorro, alguém vai cuidar bem, ele vai acabar gostando de outra pessoa. O nosso trabalho, alguém vai lá e faz. E é assim a nossa vida. O que a gente conquistar de mais precioso, o que a gente está conquistando de mais precioso, é o amor. É o amor que vai ficar dentro das pessoas. O material, amados, ele se vai. Mas o amor, a compaixão, o perdão, esse vai ficar dentro das pessoas. Amados, o amor ele não é substituído. Se você foi humilde, as pessoas vão se lembrar. Quão bom e maravilhoso é estar na casa de Deus aprendendo, ter a oportunidade. Hoje o dia vai sair. E quando você chegar em casa e deitar, o que você pode agradecer a Deus? O que você fez hoje que tu pode dizer: olha, Senhor, hoje eu vivi. Hoje eu sou grata a Ti, Senhor, porque hoje mais um dia Tu me deu de vida. Mais um dia eu passei com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, com meus amigos. Mais um dia, Senhor, eu estive na Tua presença. E se o Senhor Jesus nos levar hoje, eu quero deixar o que é bom no coração daqueles que eu amo e daqueles que me fazem mal também. Porque se eu conseguir perdoar, eu coloquei uma semente boa no coração de alguém. Por mais que essa pessoa não me perdoe, mas o meu ato de perdão, a minha atitude, foi lançada a semente. Amados, não pense que o amanhã vai chegar para todos. O amanhã não chega para todos. Então vivam o hoje. Agradeçam hoje. Compartilhe o que é bom hoje. Semeie o que é bom hoje. Quem convive com pessoas, que nem eu, Alessandra, que a gente convive com bastante pessoas, fazer diferença. Amados, depois que a gente partir, depois que a gente ir, essa semente aqui vai ficar para outra pessoa semear. Hoje eu tenho oportunidade de pegar essa semente que o Senhor deixou aqui e semear inteira, fértil. E amanhã, que oportunidade eu tenho? Amados, os dias de culto, há uma oportunidade que nós temos de adorar a Deus em irmãos, em união. Tão gostoso quando eu estou ali na porta e recebo vocês. Muitas vezes eu chego em casa e falo para o Paulo: Paulo, fulano não veio, Paulo ciclano não veio. E a gente já quer saber por quê. Quando chega um carro ali na frente, eu já espio para ver quem é. Alegra o nosso coração. Mas não é para ver a igreja cheia. É porque a gente ama uns aos outros. Porque a gente se constitui uma família. Nós somos uma família. Nós somos filhos do mesmo Deus. Ali fora, irmão, quando nós estamos ali fora no mercado, em qualquer lugar, vamos cumprimentar o povo. Vamos na paz do Senhor, bom dia, boa tarde. Nós precisamos fazer diferença. Nós somos testemunha do Deus vivo. Como que as pessoas veem nós? Perfeito nós não somos. Perfeito nós não somos. Mas que a gente pode tentar melhorar dia após dia, a gente pode. Que a gente não venha pegar essa semente tão preciosa que é a palavra de Deus e jogar na beira do caminho, onde o inimigo vem e rouba ela. Não vamos desperdiçar a semente do Senhor no meio dos espinhos, onde ela vai sufocar e morrer. Não vamos desperdiçar a semente do Senhor
é a palavra de Deus, é o amor que Ele tem por nós, é o carinho que Ele tem por nós, a gratidão que nós temos que ter por esse Deus que nos escolheu. Um dia Ele nos escolheu para servir Ele. A gente tem a oportunidade de servir Deus, de adorar a Deus, e pedir ajuda para Deus, e glorificar a Deus. Eu acredito que todos nós aqui dentro já passemos por muitas provações, em muitos tempos difíceis. Às vezes falta de emprego, às vezes falta de alimento dentro do lar. Alguém já passou um dia sem alimento dentro do lar? Muitos com briga dentro de casa, muitos com desavenças. Quantos problemas que vêm sobre nós. A gente passou, a gente superou, a gente aprendeu, a gente restituiu o casamento, a gente arrumou emprego, a gente comprou alimento. Hoje nós estamos aqui, ainda pelejando, ainda lutando, porque o povo de Deus não cessa de pelejar e de lutar, porque o inimigo não para de lançar as setas dele. Mas glórias a Deus que nós temos um Deus que luta por nós. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus. A palavra de Deus nessa noite, ela veio só para nos dar um recado. E foi isso que eu senti no meu coração nesses dias que eu estou lendo a mensagem, quando o pastor Paulo falou que ia para Lucas. Eu falei: Senhor, é hoje que eu tenho que viver, é hoje que eu tenho que agir, é hoje, porque amanhã eu posso ir. E não adianta, amados, a gente querer pedir perdão quando alguém já se foi. Não adianta mais. Não adianta mais a gente chorar porque foi que eu não fiz. Como diz aquele ditado, o leite derramado já se foi. Então, amados, nós temos um início de mês. Vamos fazer a diferença. Vamos fazer mudança em nossas vidas. Nós temos que trabalhar, sim, nós temos que trabalhar. Mas vamos viver um pouquinho mais. Vamos viver um pouquinho mais com a nossa família. Vamos dar mais carinho, mais amor, mais atenção. Quantas vezes que os nossos filhos querem falar com nós, nós não temos tempo. Principalmente para quem tem criança pequena, né, Thaís? Trabalha fora, tem casa, tem isso, tem aquilo. Muitas vezes não tira meia hora para brincar, para fazer uma brincadeira, para qualquer coisa de diversão, porque não dá tempo. Eu sei porque eu tive os meus 3 pequenos. Eu louvo a Deus que até hoje Deus é com eles e eles têm vida para mim viver com eles. Porque o tempo foi. E tão pouco eu brinquei com eles. Tão pouco. Porque eu não tinha tempo. Era só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Valeu a pena? Então vamos viver o hoje. Vamos perdoar, vamos amar. E vamos continuar semeando a palavra de Deus. Essa palavra, ela tem sacos e sacos de semente. Vamos semear. Vamos dar bons frutos. Vamos fazer a diferença. Jesus ama a igreja dele. Jesus ama a igreja dele. Jesus ama esse povo que está em casa assistindo. Tirou um tempo para assistir e ouvir a palavra de Deus lá no seu lar. Os nossos irmãos que não puderam vir para a casa de Deus, Deus é lá com eles. Os nossos amigos, a nossa cidade. Se alguém bater na tua porta, irmãos, se alguém chegar e bater na tua porta para falar de qualquer assunto, não trate mal. Você pode não concordar com a pessoa, mas receba, faça a diferença, ouve. Não precisa ofender, não precisa humilhar, não precisa. Simplesmente receba. Ofereça uma cadeira, ofereça um copo de água. Faça a diferença. Amém? E eu louvo a Deus por isso. Eu queria muito que o Arthur colocasse um louvor. Eu queria convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos fazer um momento de adoração, amados. Um momento de adorar a Deus com as nossas palavras. Glorificar a Deus, exaltar a Deus.
Pede perdão para Deus. Agradeça por tudo, porque Deus continua sendo Deus. E Ele é bom. E Ele é bom o tempo todo. Espírito Santo, amado e querido, eu sei, ó Deus amado e poderoso, que nós estamos aqui na tua casa e viemos te adorar e te exaltar. Saímos de lá nos nossos lares, ó Pai querido e Pai amados, e viemos à tua casa, Senhor, para que juntos, a igreja do Senhor, a família de Deus, se reúne com o único propósito, Senhor, te adorar com os louvores, aprender a palavra de Deus e fazer a diferença. Espírito Santo, amado e querido, te peço, ó Deus poderoso, que tu entre nos lares, ó Pai, dessas famílias que estão assistindo, Senhor, esse culto, Pai. E ali, Senhor, leva a paz, a esperança, o amor, Senhor, a força de vontade, ó Deus. Ó Pai querido, Pai amado, abençoa esses casais, abençoa esses filhos, ó Pai, que muitas vezes estão passando, Senhor, por dificuldades, ó Pai. Quando os pais muitas vezes não têm sabedoria em lidar com seus filhos, ó Pai. Une essa família, Senhor, nas graças do Senhor Jesus. Que os nossos joelhos venham ter prostrados no chão, ó Deus, te adorando e te buscando, te pedindo socorro, Pai, mas te agradecendo, porque nós somos filhos do Deus vivo, o Deus altíssimo e poderoso, aquele que abre portas, ó Deus querido, Pai amado, que ouve as nossas orações, ó Deus, aquele, ó Pai, que responde, Senhor, o clamor, Senhor, de um adorador. Espírito Santo, te peço para que tu abra portas para aqueles que estão precisando de emprego, ó Deus, que tu acalme o coração dos aflitos, Senhor, que tu, ó Espírito Santo, nos ensina, Pai, a semear essa tua palavra, ó Deus, em lugares férteis, que nós possamos, ó Deus, ser dependentes do Senhor Jesus, que cresça o Senhor em nossa vida e que diminua o nosso eu, que não mais seja eu, mas tu em mim, Senhor, que nós possamos, ó Deus, andar, Senhor, marchando como um exército de Cristo, ó Pai, semeando a palavra de Deus com muito amor e carinho, que nós possamos, ó Pai, usar nossos braços para abraçar, Senhor, o povo de Deus, aquele necessitado, ó Deus, que os nossos ouvidos venham ouvir, Senhor, a palavra de Deus e dar bons frutos, ó Deus, que os nossos olhos, ó Pai, venham ver, enxergar, Senhor, as maravilhas do Senhor e dizer: foi Deus, é o Senhor, porque Ele construiu, Ele constituiu, Ele é Deus, Ele não fala e jamais falará. Que nós possamos entregar nas mãos de Deus os nossos sonhos, que nós possamos confiar no Senhor, esperar no Senhor os nossos projetos, que os nossos dias cheguem quando acordar de manhã cedo e a gente possa dizer: olha, Senhor, esse dia está nas tuas mãos, usa-me, Senhor, que eu possa amar, Senhor, intensamente o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, o meu amigo, que eu possa amar, Senhor, e orar por aqueles que me fizeram mal, pelos meus inimigos, ó Deus, que caia por terra toda a raiva, todo o rancor e todo o ódio, que a gente não venha se alimentar daquilo que é ruim, que o ódio cai por terra, que ele não fica dentro dos nossos corações, porque acaba sendo um câncer na nossa alma. O perdão limpa a alma, o perdão dá bênção, o perdão renova. Senhor, nessa noite aqui, nesse culto de adoração, Pai, que a Tua palavra venha ser água viva para nós, ó Pai, que a Tua palavra venha ser renovo para nossas vidas, ó Pai, e quando chegar o amanhã, se o Senhor nos conceder mais um dia de vida, que a gente possa usufruir dele, Pai, da melhor maneira possível. Que quando a gente acordar de manhã cedo, possa dizer: Senhor, me acompanhe em tudo aquilo que eu for fazer, porque eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti lá na lavoura, eu preciso de Ti lá no meu emprego, eu preciso de Ti dentro da minha casa, porque o inimigo não para de lançar setas. Por isso, Espírito Santo, que Tu seja meu escudo,
o escudo dos nossos filhos que não estão perto de nós, lá longe, Senhor. Proteja e cuida a nossa casa, a nossa família. Senhor, eu entrego em Tuas mãos, ó Deus, todos esses, ó Pai, que estão ouvindo a mensagem nessa noite. Que em Tuas mãos, ó Deus, Tu possa moldar cada um deles, ó Pai. Que Tu possa moldar nós, Pai, como um vaso, ó Deus, que está sendo levado lá no seu olheiro, Pai. Lá na olaria do Senhor, Pai. Que nós possamos estar lá, Senhor, sendo moldado pelo Espírito Santo, transformando nós em vasos de unção, vasos de bênção. Meu Deus e meu Pai, sou grata a Ti, Senhor, por esses irmãos que vieram compartilhar nessa noite esse culto, Pai. Obrigado a Deus, porque nós não estamos sozinhos. Nós somos um grupo de adoradores, exército de Cristo. E nós vamos continuar marchando, nós vamos continuar adorando Deus, nós vamos buscar Deus todos os dias, até o dia que o Senhor nos levar. E o dia que nós partirmos, ó Deus, que a gente possa deixar, Senhor, a semente do amor no coração, Pai, de todos aqueles que nos conheceram. Porque, Senhor, nós temos a oportunidade de aprender, nós temos a oportunidade de ouvir, nós temos a oportunidade de enxergar, mas que os nossos olhos venham ser limpos para enxergar a verdade, os nossos ouvidos limpos para ouvir a Tua palavra e ser praticado, e o nosso coração, Senhor, aberto para que a Tua palavra, Senhor, dê grandes frutos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Amém, amada igreja.